Boa tarde, moçada do quinto período, tudo bem? Hoje a gente vai falar da descolonização da África e da Ásia, né? E eu fiz aqui uns slides para que vocês busquem aqui depois e ver se encontra lá as respostas do que precisa, beleza? Então vamos pro primeiro aqui, ó. Após a Segunda Guerra Mundial, uma onda de independência na África e na Ásia deu origem a dezenas de novos países. Por que deu origem? Porque após a Segunda Guerra Mundial, vários países, foram se libertando, alguns que estavam sob domínio da URSS, e passaram então a começar a ser capitalistas, beleza? O processo de independência das antigas colônias europeias na África e na Ásia, ocorrida após a Segunda Guerra Mundial, foi impulsionado pelo enfraquecimento das nações imperialistas da Europa durante a Segunda Era, pelo interesse de Estados Unidos e União Soviética em transformar os territórios coloniais europeus em suas zonas de influência. Por que zonas de influência? Porque seriam colônias que eles poderiam buscar matéria-prima. E por que as nações imperialistas enfraqueceram durante a Segunda Guerra? Porque foi uma guerra mundial e vários desses países, eles ficaram detonados, né? Então, com a Segunda Guerra Mundial, não teve como eles continuarem com a mesma força que eles tinham, beleza? Então, vamos para a próxima aqui. Ásia. 2 processos. Então, nesse que passou aqui, é importante você saber o processo, o que aconteceu, né? O que enfraqueceu esse processo de independência. Depois, na Ásia, quais são os processos distintos que marcaram a descolonização asiática? A resistência pacífica na Índia e a guerra pela independência, cujo melhor exemplo é a Indochina, e a gente vai falar aqui pra frente. Na Índia, o advogado Mohandas Gandhi, conhecido como Mahatma Gandhi, né, conhecido como Grande Alma, desencadeou um amplo movimento de resistência pacífica e desobediência civil, pregando boicote aos produtos da metrópole inglesa, ou seja, ninguém consumia o que vinha de lá, e o não pagamento de impostos. Com isso, a metrópole inglesa ficou sem uma grande quantidade de dinheiros ou de riquezas que vinham da Índia. E abalado com isso, e abalado pela Segunda Guerra, o Reino Unido concedeu independência para a Índia em 1947, lembrando que a Segunda Guerra acabou em 1945, né? A ex-colônia, então, que foi a Índia, foi dividida em União Indiana, na maioria hindu, e no Paquistão, cuja maioria é muçulmana, então 2 religiões diferentes. A separação levou a um intenso movimento migratório e a violentas lutas entre grupos religiosos. Milhares de pessoas morreram, né, para variar. E na Indochina, o que aconteceu? A Indochina, ela é colônia francesa. Se você observar, quando a gente estuda os impérios, né, o imperialismo, aí a gente fala da África e da Ásia, que foram ocupadas, assim, bastante pelos europeus. Então, se você puder ler livros sobre a colonização da África e da Ásia, você vai ver que muita violência foi usada contra esses povos, né? E na grande maioria, como teve colonização de exploração, a grande maioria não conseguiu se reerguer até hoje. Então, a Indochina, antiga colônia francesa, formada por Vietnã, Laos e Camboja, foi invadida pelo Japão na Segunda Guerra Mundial. Após a rendição do Japão, por que a rendição do Japão? Porque o Japão foi atacado pelos Estados Unidos com 2 bombas nucleares, né? Então eles não deram conta, eles estavam atacando a Indochina, estavam atacando a China, né? Então eles tiveram que sair daí. Então nisso, o movimento nacionalista, após a rendição, o movimento nacionalista Viet Minh, liderado pelo comunista Ho Chi Minh, proclamou a independência do Vietnã. A tentativa da França em retomar o domínio levou à Guerra da Indochina, que foi de 1946, né, pós-Segunda Guerra, logo após a Segunda Guerra, até 1954. Os europeus foram derrotados e os países obtiveram a independência.
O Vietnã ficou dividido entre Vietnã do Norte e do Sul e somente reunificado em 76 após a Guerra do Vietnã. Depois a gente volta aqui nesse regime do apartheid, beleza? Vamos passar aqui, para esse aqui. Na África, o que aconteceu? A maioria dos países africanos conquistou a independência na década de 1960. Quais foram os processos? Mais conturbados foi na Argélia, no Congo e em Angola. Por quê? A gente vai ver agora. A Guerra da Independência na Argélia, colônia francesa também, durou até 54, de 54 a 62, deixando mais de 1 milhão de mortos. O conflito resultou em uma crise política na França, que culminou com a queda do governo e a tomada da presidência pelo herói da Segunda Guerra Mundial, Charles de Gaulle. Eu acho que é assim que fala. Em 1958. 4 anos depois, Charles negociou a paz, né? Onde? Na Argélia. Outro ponto, a República Democrática do Congo, colônia belga, né? Bélgica também é da Europa. A independência foi proclamada em 1960 por Patrice Lumumba, que assumiu o governo. A reação das multinacionais belgas à sua administração levou a uma guerra civil com intervenções da Bélgica e da URSS, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Lumumba foi assassinado em 61 e 65, num golpe de Estado apoiado pelos Estados Unidos. O general Joseph Mobutu instalou a sangrenta ditadura lá na República do Congo. E as colônias portuguesas levaram mais tempo para obter a independência. As negociações só ocorreram no final do regime salazarista, em 74. O caso mais violento foi o de Angola. A partir de 75, a luta pela independência virou uma guerra civil finalizada em 2002 com 1 milhão de mortos. Aí, a gente volta aqui no regime apartheid, do apartheid na África do Sul. O que é o regime do apartheid na África do Sul? Entre 1948 e 92, o apartheid. O que é o apartheid? Uma política de segregação racial da África do Sul. O que é segregação racial, professora? É a separação entre os brancos e os pretos. Impediu o acesso dos negros às propriedades da terra e a participação na política, confinando-os em territórios tribais. O nome desses territórios, Bantustões. A perseguição política fez milhares de vítimas, incluindo Nelson Mandela, que foi um grande líder na África e foi reconhecido mundialmente. Inclusive, a gente tem aqui um viaduto com esse nome, né? Nelson Mandela. Ele foi preso em 62. Ele só seria libertado em 1990 e 2 anos depois, a África do Sul pôs fim ao apartheid, ou seja, em 1992, né? E em 94, Mandela venceu a primeira eleição multirracial do país, ok? Na atividade de vocês que vai para o Google Classe, a questão 5 diz assim: a Guerra Fria foi a expressão utilizada para caracterizar um tipo de política externa decorrente do quê? Da polarização do mundo em 2 blocos político-militares entre as 2 guerras mundiais? B. Da polarização do mundo em blocos interessados na exploração e posse da Sibéria? C. Polarização do mundo em 2 blocos políticos militares após a Segunda Guerra Mundial? Ou D. Polarização do mundo em 2 blocos liderados pela Alemanha, Itália e França. De um lado, Inglaterra, Rússia, Estados Unidos e França. Bom, a Guerra Fria ela foi a expressão utilizada para caracterizar o tipo de política externa decorrente de a bipolarização ou a polarização realmente em 2 blocos políticos militares, mas não foi entre guerras. Ele foi logo após a Segunda Guerra Mundial. Tanto que a Guerra Fria, o que aconteceu? Tinha Estados Unidos de um lado defendendo o capitalismo e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas defendendo o socialismo. Então, a URSS e os Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial, eles eram aliados e faziam parte do grupo chamado aliados, tá? Então, verifica bem aí qual que é, tranquilo? A questão número 6 diz assim:
Os 45 anos que vão do lançamento das bombas atômicas até o final da União Soviética não foram um período homogêneo, único na história do mundo. Divide-se em duas metades, tem como divisor de águas o início da década de 70. Apesar disso, a história deste período foi reunida sob um padrão único pela situação internacional peculiar que o dominou até a queda da União Soviética. O período citado no texto e conhecido por Guerra Fria pode ser definido como aquele momento histórico em que houve o quê? A corrida armamentista entre as potências imperialistas europeias, ocasionando a Primeira Guerra Mundial, né? Sendo que eu já falei aí que a Guerra Fria ela foi após a Segunda Guerra. Letra B, domínio dos países socialistas do sul do globo pelos países capitalistas do norte. Letra C, choque ideológico entre a Alemanha nazista e a União Soviética stalinista durante os anos de 1930. Ou letra D, constante confronto das duas superpotências que emergiram da Segunda Guerra Mundial. Então, o que foi aí a Guerra Fria? Essa tá mole, hein? Que é isso, aí? Número 7, da Fundação Getúlio Vargas do Rio, trecho da canção abaixo para responder a questão. A canção diz assim: até que a filosofia que sustenta uma raça superior e outra inferior seja finalmente permanentemente desacreditada e abandonada, haverá guerra. Eu digo guerra. Até os regimes ignóbeis e infelizes que aprisionam nossos irmãos em Angola, em Moçambique, África do Sul, em condições subhumanas, sejam derrubados e inteiramente destruídos, haverá guerra. Eu disse guerra. Até esse dia, o continente africano não conhecerá a paz. Nós, africanos, lutaremos se necessário e sabemos que vamos vencer, porque estamos confiantes na vitória. Do bem sobre o mal, do bem sobre o mal. Essa é uma música de Bob Marley, né? Aí, quais são as ideias do discurso aí presentes na letra, na canção acima? Oi? Essa música de Bob Marley, ela retrata aí o racismo, né? Igual a gente estava vendo lá o apartheid na África. E a última questão da Universidade Federal, né, de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul. A primeira coisa, portanto, é dizer-vos a vós mesmos: não aceitarei mais o papel de escravo, não obedecerei às ordens como tais, mas desobedecerei quando estiver em conflito com a minha consciência. O assim chamado patrão poderá sussurrar-vos e tentar forçar-vos a servi-lo. Direi: não vos servirei por vosso dinheiro ou vossa ameaça. Isso poderá implicar sofrimentos. Vossa prontidão em sofrer acenderá a tocha da liberdade que não pode jamais ser apagada. Quem disse isso foi Mahatma Gandhi, né? A grande alma. Acenderá a tocha da liberdade de que não pode jamais ser apagada. São palavras de Mahatma, que no contexto da Guerra Fria inspira quais movimentos? E aí, na verdade, nós tivemos aqui então a luta pela descolonização e pela independência dos países africanos e asiáticos, né, contra as políticas imperialistas tanto dos Estados Unidos quanto da URSS, que deu origem ao chamado movimento dos países não alinhados, que envolvia o chamado Terceiro Mundo. Beleza, pessoal? Então esse aí é a nossa videoaula de hoje sobre essas questões. Tranquilo? Qualquer coisa vocês me procurem. Dê uma olhadinha direitinho. Não perca o prazo de envio para o Google Class, beleza? Tudo que vocês responderem, vocês vão mandar para o Google Class lá, tá especificado direitinho de qual questão a qual questão que é. Tranquilo? Então tá joia, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.